Após elaborar o projeto de texto, é chegado a hora de escrever. Muito bem. Você está vendo aí a minha tela. Antes de eu ler esse texto, eu quero dar para você aqui algumas dicas muito interessantes. E, obviamente, para que a gente olhe a estrutura dos textos em geral. Aqui eu estou usando o Google Docs e você perceba que o texto já está formatado. Isso é um ponto muito importante, principalmente se você está na educação formal, seja ensino médio, superior, até mesmo ensino fundamental e técnico. Porque eu vejo muitas vezes que os estudantes produzem textos sem dar tanta atenção para esse acabamento, que é a parte mais estética, que ela é importante, porque ela vai refletir ali já se o nível de interesse que a pessoa está interessada ou não, e mesmo de dedicação nesse contexto. Então, sempre que você for escrever um texto mais formal, até mesmo no teu trabalho, procure inserir ali uma formatação adequada, até porque já deixa também o texto mais limpo, mais organizado também, e isso é legal. Ó. Aqui é importante a gente entender que essa demarcação de parágrafo, nós falamos na aula de parágrafo, mas aqui, ó, eu optei por 2 centímetros de recuo da linha. Não existe demarcação de parágrafo com ponto, asterisco, seta, não. É essa demarcação aqui do recuo da primeira linha. Isso é importante. Outro ponto importante também é que quando eu trago siglas para os meus textos, na primeira vez eu preciso especificar, tipo, LP é língua portuguesa. Nas outras vezes eu não preciso, mas na primeira o meu leitor precisa saber qual é o significado daquela sigla, que pode vir entre travessão ou entre parênteses. Lembra que nós estudamos sobre a pontuação? Então aí fica a critério, porque como eu disse, não tem regras rígidas, né, para essas pontuações mais intermediárias. Quando eu trago uma citação, eu também preciso colocar ali entre aspas no meu texto e, se possível, trazer a referência. Aqui tem o SAEB como referência nesse texto e o portal do G1, que também está entre parênteses e lá no final existe a referência. Esse meu texto ficou com 7 parágrafos. E como todo texto, seja ele falado ou escrito, precisa ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, o tamanho vai variar muito conforme o gênero textual, a objetividade, né, que você está querendo colocar naquela sua informação a ser repassada. E também é importante ter o título. O título é o que vai convidar o leitor para ler ou não aquele texto. Então, aqui você pode usar a sua criatividade. Eu recomendo que você use a criatividade para o título do seu texto. E não esqueça, muitos estudantes da escola esquecem de dar título para os seus textos. Eu digo, dê nome aos seus filhos, você está criando. Isso aqui é uma criação sua. Então, é importante nomear e use a sua criatividade. Em relação às referências, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nesse Anuário Brasileiro da Educação Básica, ou a edição mais atual de 2021, porque ali tem uns indicadores interessantes também, para que você conheça um pouquinho sobre a realidade do ensino formal aqui no Brasil, do ensino fundamental e ensino médio. E já te convido a, de repente, fazer uma produção textual aí, refletindo seus aprendizados sobre esse assunto, para você praticar a escrita formal. Por último, eu gostaria de convidar você a olhar para os elementos coesivos, a forma como eu conecto aqui os períodos, orações, os parágrafos, e como eu vou fazer o uso da pontuação na leitura e na escrita desse texto. Porque para que você também, quando for fazer um texto que você vai ser avaliado, que você escreva e reescreva, leia e releia, para revisar e ver que tudo está em ordem, tudo está coerente, tudo está harmônico, ok? Isso é muito importante para que você aprenda de fato a língua portuguesa. Dito tudo isso, agora vou fazer a leitura desse texto e depois você pode deixar nos comentários qual é a sua opinião. Aqui, no caso, é o ensaio, como eu falei para vocês,
que ele tem essa estrutura mais livre, e vocês vão perceber que eu uso a primeira pessoa e ele acaba variando com opiniões mais pessoais, com argumentação e exposição do tema. A língua pode ser sua aliada no jogo das emoções. Estudar a língua portuguesa é obrigatório nas escolas brasileiras. Contudo, por ser a língua materna dos falantes, há um grande abismo entre a língua falada no dia a dia e a língua estudada nas salas de aulas do país. Além disso, um dos temas mais urgentes que também se relacionam com essa disciplina, embora não seja exclusividade dela, tem a ver com as emoções suscitadas nas pessoas quando vão aprender o português mais formal. E como se não bastasse, temos ainda a ansiedade e a depressão como dois dos principais problemas enfrentados pelos estudantes brasileiros no pós-pandemia. Em relação ao ensino de LP, língua portuguesa, nas escolas, desde antes de me tornar professora, eu já ouvia falar sobre as deficiências e os desafios da área. O último SAEB, Sistema de Avaliação do Ensino Básico, traz alguns dados muito interessantes para podermos dimensionar essas referidas deficiências e desafios. Um deles é sobre o INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional, em que destacou-se que 71% da população brasileira entre 15 a 64 anos é considerada funcionalmente alfabetizada. Entretanto, dentro desse indicador há variações, e o nível considerado proficiente ou mais alto é de apenas 12%, abre aspas, o que significa que são capazes de elaborar textos de diferentes tipos e de interpretar tabelas e gráficos, fecha aspas. Número muito aquém do esperado. Quanto ao nível de aprendizagem adequado em LP, ou seja, aquela aprendizagem esperada no referido ano de estudo, em todos os estados brasileiros há bastante defasagem, sendo que o estado mais próximo de 50% de adequação é o Ceará, com 48%. Ou seja, os déficits certamente se refletem na escrita, na leitura e interpretação textual, não só nas aulas de português, mas em todas as disciplinas e fora do contexto escolar. Ainda sobre esse índice, a porcentagem de estudantes de escolas públicas difere bastante em relação aos de escolas privadas. No 9º ano do ensino fundamental, a porcentagem de adequação de LP em escolas privadas é de 70,4% contra 35,9% das escolas públicas. E no 3º ano do ensino médio, fica em 74,6% nas primeiras e 31% nessas últimas. Quanto aos dados sobre ansiedade e depressão, tivemos o agravante da pandemia de Covid-19, que fez eclodir os números alarmantes entre crianças e jovens estudantes no país. Apenas no estado de São Paulo, um mapeamento feito pela Secretaria Estadual de Educação mostrou que 69% dos estudantes possuem sintomas de uma das duas doenças citadas no ano de 2022, publicado no G1. Além disso, há aquelas emoções relacionadas ao medo, desinteresse e vergonha para aprender em sala de aula. Nesse sentido, vejo que o ensino de LP possui um papel bastante opressor que se perpetua e nos desconectam dos estudantes de qualquer idade, renda, raça, cor ou localidade. Foi pensando na junção dessas problemáticas que resolvi disponibilizar o curso Português com Emoção de forma gratuita. É um curso autogerenciado pela pessoa interessada em reforçar seus conhecimentos e aprendizados de língua portuguesa, além de poder acessar transversalmente o tema da educação emocional, algo tão necessário e ainda longe da realidade nas escolas brasileiras, especialmente as públicas. Obviamente, esse curso não tem a audaciosa pretensão de resolver os problemas emocionais das pessoas, mas sim ajudar a garantir que é possível ressignificar a sua relação com a língua portuguesa, ao mesmo tempo em que busca rememorar temas importantes da área
e se reconhecer como sujeito responsável pelo seu processo formativo, pois estudar é para a vida toda, seja dentro ou fora da escola formal. Assim sendo, desejo a todas as pessoas dispostas a entrar nessa aventura uma ótima jornada. Escreva aqui nos comentários o que você achou sobre esse texto e quais são as suas dúvidas. E ainda, se você quiser, produza um texto escolhendo o gênero textual que quer escrever sobre esse tema. Gratidão!